edição de hoje do Repórter São Paulo abre espaço para falar sobre indícios de agressões e torturas praticadas durante audiências de custódia. As audiências de custódia acontecem quando presos em flagrante são apresentados a um juiz em até 24 horas depois da prisão. Entre 24 de fevereiro e 31 de agosto, foram realizadas quase 8.000 audiências de custódia, segundo aí dados da Secretaria de Segurança Pública. Mas um levantamento do Tribunal de Justiça aponta que em quase 300 audiências há indícios de violências praticadas por agentes de segurança. Para falar sobre o assunto, a gente recebe hoje aqui o juiz Paulo de Abreu Lorenzino. Ele é um dos responsáveis pelo setor de inquéritos policiais do Tribunal de Justiça. Doutor Paulo, boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Márcia. Como é que vocês fizeram esse levantamento? Como é que vocês chegaram a essa situação de que em quase 300 audiências houve torturas praticadas por agentes de segurança pública? Na realidade, foi implementadas as audiências de custódia aqui em São Paulo, né? E já foram realizadas cerca de 9.500. Já esse número que você tem está um pouco abaixo do efetivo. E aí, nessas audiências, existe o contato pessoal do juiz com o preso provisório, que foi preso em flagrante. Nessas audiências é indagado dessa pessoa presa se houve algum tipo de abuso quando da prisão pelas autoridades que fizeram ali a prisão em flagrante. E em muitos desses casos tivemos relatos de que sim, de que ali houve algum tipo de maltrato. E quando há esse relato, nós ali da audiência, promotor de justiça, defensoria ou advogado, indagamos como foi, mas não apuramos ali. Só remetemos para um outro departamento, nosso Tribunal de Justiça, no qual vai iniciar uma investigação, vai iniciar uma apuração para efetivamente verificar se houve aquele maltrato ou não. E como é que está isso? Vocês estão apurando? Já existe algum resultado dessa apuração? Olha, Márcia, desde a implementação, cerca de 270 apurações foram ali encaminhadas para esse departamento. E? Foi um início, né? Não tem nenhuma apuração terminada, só iniciada. Tá? Isso aí é um procedimento mais complexo. Tem que chamar as autoridades que supostamente teriam praticado esses maus tratos. Temos ali a versão só daquela pessoa por enquanto. E aí perguntamos a ele se há como identificar a pessoa que fez aquilo ou não. Exato. E nem sempre isso é fácil. Então, está em andamento, tem casos de relatos graves, mas assim, um efetivo término de apuração ainda não tem. É muito recente para ter ainda um termo final de qualquer uma dessas apurações. Porque é perigoso, porque pode de fato ter acontecido, mas ao mesmo tempo pode ser uma situação em que quem está falando está querendo comprometer um policial, claro, um agente de segurança. Então é muito tênue esse limite entre a verdade e a mentira e alguém está inventando alguma coisa. É daí que vem a necessidade, de apurar bem, né? Exato, por isso que precisa ouvir todo mundo, lógico. E se for ali apurado, claro que tem que ser punido. Não tem como... não existe um Estado democrático de direito a aceitar qualquer conduta, claro, dessa de uma autoridade. Como é que era antes? Porque vocês conseguiram esses números, essa quantidade de denúncias a partir da audiência de custódia, que sem dúvida nenhuma estão agilizando a questão da prisão em flagrante, né? Como é que antes desse processo da audiência tão rápida, como é que vocês acompanhavam essas denúncias de agressões e torturas? Existia, claro, sempre existiu. Existiu, mas não chegava tão rápido às vezes, né? Ali, com o contato pessoal com o preso, ele está diante de um promotor de justiça, está diante de um defensor e de um juiz que ele pode ali verbalizar uma agressão iminente, que aconteceu logo na prisão dele. Como ele tem que ser apresentado em 24 horas, aquilo está muito no calor dos fatos. Então, ali é muito mais fácil você verificar até, mesmo visualmente, se de repente a pessoa está com uma agressão. Era isso que eu ia lhe perguntar agora. Da sua experiência de estar agindo e atuando nesse departamento, qual é a sensação? Eles realmente estão... É difícil perguntar, estava falando a verdade? Eu não Exato. Vou lhe comprometer esse ponto de responder estava ou não estava, mas qual é o seu sentimento como cidadão? Olha, diante da pessoa ali, às vezes você verifica alguma marca de agressão, mas tudo pode ter acontecido, né? Ele pode ter caído, enfim. Por isso que há essa necessidade dessa apuração e é devagar essa apuração para que não seja uma punição afoita ou uma absolvição também afoita, né? Mas eu vejo com muitos bons olhos isso, tá? E isso agilizou e trouxe à lume aí
a existência, de fato, de algumas irregularidades. Bom, antes da gente continuar aqui, deixa eu dar aqui a nota da Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública diz que não houve nenhuma denúncia do Ministério Público em relação a esses dados do Tribunal de Justiça. Por isso, não vai se posicionar. Quando o balanço foi divulgado, a Secretaria já havia dito que não havia comprovações das agressões. É claro, a gente vai continuar acompanhando esse assunto. Nós, aliás, já convidamos o secretário Alexandre de Moraes. Ele, em breve, deve estar com a gente aqui. Estamos acertando os detalhes da entrevista. Esse, com certeza, será um assunto para o nosso bate-papo. Agora, para fechar, o balanço, então, é positivo dessas audiências de custódia que começaram a acontecer desde o início do ano? Essas audiências estão trazendo um resultado fantástico, não só para apurar maus tratos, mas o preso em flagrante, é apresentado para verificar se há necessidade dele ficar preso até o final do processo, ou se ele pode aguardar solto a sua eventual condenação. E isso já reduziu a inclusão de presos no sistema penitenciário em 54%. Isso é extremamente relevante, principalmente para um país como o nosso de superlotação carcerária. Então, esse é o maior dos objetivos, claro, sem deixar de lado um outro objetivo da custódia, que é tutelar aí qualquer direito e garantia individual da pessoa que está sendo presa. E São Paulo saiu na frente, né? O Rio começou há pouco tempo, se não me engano, esse novo processo de audiência de custódia, nessa velocidade de 24 horas, mas acho que São Paulo foi o primeiro estado, Me né? parece que foi uma coragem muito grande do atual presidente, Dr. Renato Nalini, e do nosso corregedor, Eliel Tchakel, em trazer para São Paulo, que é colossal, o tamanho da cidade do Tribunal de Justiça para iniciar esse tipo de audiência. Mas isso já deveria ter sido implantado, porque o resultado é fantástico e isso vai trazer enormes benefícios para a sociedade e para todo cidadão. Aquele que está sendo preso tem seus direitos e ali tem que ser preservado. E mudou muito a rotina do dia a dia do Tribunal de Justiça, a vida de vocês profissionais, juízes, representantes do Ministério Público? Como é que funciona isso para ter 24 horas alguém lá de plantão? A rotina deve ter mudado muito. Foi disponibilizado ali, a gente criou um departamento, já existia um departamento que cuidava de inquéritos, mas para implementação das audiências, nós temos ali 6 salas que são abertas todos os dias para as audiências. Temos lá também os promotores de justiça que ficam só vinculados a esse tipo de atividade e os defensores públicos que também estão lá para... 24 horas por dia, todos os dias da semana? As audiências começam às 10 horas da manhã e terminam quando apresentado o último preso. Ele é trazido pela delegacia onde ele foi preso, pelo local onde ele foi preso, em até 24 horas. E aí, no dia seguinte, se algum dos outros foram presos depois do encerramento, aí é apresentado no dia seguinte. Dentro dessas 24 final de semana horas. Também? Não. Por enquanto, não foi implementado no final de semana. A estrutura física está sendo criada e também a estrutura de funcionários do Tribunal de Justiça para isso. Tá, e conversei com o Dr. Paulo de Abreu Lorenzino, um dos responsáveis pelo setor de inquéritos policiais do Tribunal de Justiça. Agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço. E, por favor, nos mantenha informado. Quando começar a sair o resultado dessas investigações aí sobre essas denúncias, o senhor, por favor, volte. Já está convidado a voltar e trazer para a gente aqui no Repórter São Paulo. Farei isso. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Boa tarde.